Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é segunda-feira, 31 de julho. Chegamos ao final do mês e também ao final dos recessos do Legislativo e do Judiciário, ou seja, Brasília volta a fervilhar. Então, nos 5 minutos de hoje, bora desenhar uma espécie de mapa do que é que vai estar no radar desta semana, porque sim, meu amigo, a semana promete ser bastante agitada. Câmara e Senado tomam os trabalhos e com isso voltam também as reuniões da CPMI do 8 de janeiro. E a primeira reunião deste segundo semestre acontece já amanhã, terça-feira. Presta depoimento Saulo Moreira da Cunha. Saulo é ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ele estava no cargo à época dos ataques às sedes dos três poderes. E a ABIN teria emitido diversos alertas sobre possíveis invasões. Esses alertas devem ser foco dos questionamentos. Só que tem um grupo de integrantes da CPMI que não quer esperar até amanhã, não. Ainda hoje, parlamentares que integram um grupo do governo neste colegiado devem ter uma reunião. A ideia é traçar os próximos passos. Alguns deles defendem, inclusive, que se aprofunde as investigações sobre movimentações financeiras do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. A gente lembra que o depoimento dele, ou não depoimento, já que Mauro Cid evitou falar, foi o último da CPMI antes do recesso. Sem sair do Congresso, mas agora olhando sobre as matérias que devem ir para discussão no plenário, é a pauta econômica que domina. No Senado, as articulações estão voltadas para a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal e o projeto que retoma o voto de qualidade no CARF. Diga-se, esse voto de qualidade seria poder dado ao governo para desempatar julgamentos lá no Tribunal Administrativo do Ministério da Fazenda, que é o CARF. Todas essas pautas foram aprovadas pela Câmara antes do final do recesso e são consideradas prioridades para o governo. Também está no radar dos senadores a ida de Roberto Campos Neto à casa. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Só que isso deve acontecer apenas no dia 10, ou seja, semana que vem. Então a gente guarda essa notícia para depois, tudo bem? Já na Câmara, a oposição prepara uma verdadeira contraofensiva ao decreto que diminui o acesso de civis a armas de fogo. Esse texto ainda restringe o funcionamento dos clubes de tiro, um dos pontos mais criticados pela oposição. O texto traz a assinatura do presidente Lula, só que o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Biratan Sanderson, que é do PL de Jair Bolsonaro, diz e repete: a prioridade da bancada é derrubar esse decreto. Agora, da parte do governo, a preocupação real é com o andamento de projetos listados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como prioridades em uma reunião recente com Arthur Lira, o presidente da Câmara. Uma delas é a que traz mudanças no regime de recuperação fiscal e na lei de responsabilidade fiscal. É o chamado PL das Contas Públicas. A gente também não esquece a MP das Apostas Esportivas, com a qual o governo pretende arrecadar cerca de 2 bilhões para o orçamento do ano que vem. Só que a ideia é deixar essa medida provisória caducar e enviar um projeto de lei do Executivo para ser analisado na Câmara. Vamos falar agora de judiciário. Então, essa semana tem como principal evento a posse de Cristiano Zanin. A posse está marcada para o dia 3 de agosto. A gente lembra, Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Lula no caso Lava Jato, e em outros casos também. Zanin assume o lugar de Ricardo Lewandowski, e a expectativa é por um super evento de posse, com uma lista que já ultrapassa os 250 nomes de convidados. Entre eles, o presidente Lula, como não poderia deixar de ser, e o atual PGR, Augusto Aras, que, ressaltamos, ouve-se aqui em Brasília, tenta articular um terceiro mandato. Aliás, sem sair do judiciário, a escolha de Lula para comandar a PGR é um dos assuntos fortes deste segundo semestre. Pois é, o presidente Lula quer um PGR para chamar de seu. Em outras palavras, alguém de sua confiança no cargo. E com viagens internacionais previstas apenas para a segunda metade de agosto, Lula deve continuar tocando diretamente as articulações políticas. O desafio dele não é fácil. Evitar que o governo repita erros que marcaram o primeiro semestre e resultaram em derrotas
cruciais para o governo no Congresso. Entre essas articulações, claro, está a tão falada acomodação no governo de integrantes de siglas como PP e o Republicanos, partidos que compõem ali o chamado Centrão. E o resultado disso? Bom, deve ser uma reforma ministerial. Como eu disse no início, Brasília volta a fervilhar. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.